Boa noite, irmãos. Como vocês estão? Que alegria, né? Estarmos aqui na casa do Senhor. Será que você pode dizer isso essa noite? Que alegria estar aqui, né? Eu quero ler com vocês, na verdade, algo que o Senhor ministrou comigo no começo da semana. E está lá em Filipenses 4:4, que fala: alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Amados, a alegria, ela não é circunstancial. Então vocês não dependem das circunstâncias para manifestar a alegria. Quem escreveu isso foi Paulo. E quando ele escreveu isso, ele estava preso, né? Ele não estava no resort, né? Alegre, contente no resort, mas não. Ele estava na prisão, acorrentado, com fome, sede, frio. Por isso eu digo que não é circunstancial, porque realmente não depende das circunstâncias. Paulo só pôde manifestar isso porque ele já era cheio, né? Paulo, ele era tão cheio do Senhor que ao ser esmagado pelas circunstâncias, ele não liberou dor, ele liberou graça. Então, que essa noite vocês possam liberar isso, sabe? Que vocês possam se alegrar essa noite. Eu vou pedir que vocês se levantem. Essa noite estamos convidados a entregar o melhor para o Senhor, sabe? Não se importe com quem está do seu lado. Não liga se o companheiro do teu lado vai achar que você é desafinado, sabe? Levante a mão, adore mesmo, sabe? Entregue o que vocês têm de melhor ao Senhor, sabe? Nesse momento que vocês venham se alegrar, que vocês possam realmente entregar o melhor ao Senhor essa noite. Amém? Então, quando cantar essa canção, entregue alegria ao Senhor. Amém? Cantai louvores ao Senhor, exultai ao Deus da salvação. Ele não nós que nos formou. Se prostrem toda a tribo e nação ao Supremo Deus, louvores, honras, ações de graça, soberania, majestade e força, ao Deus temível, mais que os falsos deuses, Yahweh. Cantai louvores ao Senhor, exultai ao Deus da salvação. Nele não nós que nos formos. Se prostrem toda a tribo e nação ao Supremo Deus, ao Supremo Deus, louvores, honras e ações de graça, soberania, majestade e força, ao Deus temível, mais que os falsos deuses, Yahweh. Louvores, honras e ações de graça, soberania, majestade e força, ao Deus temível, mais que os falsos deuses, Yahweh. Louvores, honras e ações de graça, soberania, majestade e força, ao Deus temível, mais que os falsos deuses, Yahweh. Louvores, honras e ações de graça, soberania, majestade e força, ao Deus temível, mais que os falsos deuses, Yahweh. Exaltamos Yahweh, exaltamos
exaltamos Yahweh, exaltamos Yahweh, exaltamos Yahweh, Yahweh, exaltamos Yahweh, exaltamos Yahweh, exaltamos Yahweh. Louvores, honras e ações de graças, soberania, majestade e força ao Deus temível, mais que os falsos deuses, Yahweh. Louvores, honras e ações de graças, soberania, majestade e força ao Deus temível, mais que os falsos deuses, Yahweh. Exaltamos Yahweh, exaltamos Yahweh, exaltamos Yahweh, exaltamos Yahweh, Yahweh, exaltamos Yahweh, exaltamos Yahweh, exaltamos Yahweh, exaltamos Yahweh, exaltamos Yahweh, exaltamos Yahweh, Yahweh, exaltamos Yahweh, exaltamos Yahweh, exaltamos Yahweh. Tem alguém aqui querendo mais de Cristo essa noite? Eu tô achando que tá pouco. Vamos tentar de novo. Tem alguém querendo mais de Cristo essa noite? Glória a Deus. Tem uma parábola que sempre me fascina e me faz entender o quão nós precisamos cada vez mais de Cristo. O porquê nós adoramos Ele dessa forma, o porquê Ele é digno de nossa adoração, que é a parábola do filho pródigo, onde um filho pediu herança para o pai e foi e gastou com tudo que podia gastar. Ele viveu tudo que ele queria, só que uma hora o dinheiro acabou e ele pensou: é melhor eu voltar para a casa do meu pai, porque pelo menos lá até os empregados comem melhor do que eu estou vivendo, vivem melhor que eu estou vivendo. Ele volta ali com uma mentalidade de: meu pai não vai aceitar, meu pai ele não vai querer me trazer de volta para a mesa. Só que quando o pai olha para ele de novo, ele sente tanta compaixão, que antes que o filho pudesse falar alguma coisa, ele fala: traga as melhores roupas, traga as sandálias, traga o anel, vamos separar o melhor, vamos festejar, pois o meu filho que estava perdido voltou ao lar. E o outro filho sempre esteve com o pai, sempre foi suprido, mas mesmo assim, mesmo o pai estando tão presente, ele ainda não prestava atenção, ele não via o pai. Ele se importava com tantas as coisas que estavam na casa, que muitas vezes ele esquecia que o pai estava sempre presente. Sabe, essa história não conta apenas de um filho que foi encontrado de novo, mas fala de dois filhos que um dia se perderam, mas pediram a redenção e precisam da redenção do pai de novo.
é o que nós mais precisamos, é a redenção de Cristo sobre as nossas vidas. E ela está disponível, ela está entregue em nossas mãos a cada dia, no amanhecer do dia até o deitar da nossa cabeça na nossa cama. Eu creio que nós, como seres humanos, a gente realmente encontra essa redenção quando finalmente deixamos nossas armaduras, nossas coisas, nossos esforços próprios e deixamos o Pai trabalhar em nossos corações. Feche os seus olhos essa noite. Deixe o Espírito Santo tocar o seu coração, trabalhar nele cada vez mais. Se você tem alguma familiaridade ou até nenhuma, comece a chamar ele de Pai, pois é isso que ele é para nós. Ele não é só um juiz fiel, mas ele é um Pai que nos ama e que nos chama para a mesa de novo. Jesus, perdoa-nos por tantas vezes a gente fazer coisas e tantas lutas que a gente passou por esforço próprio, sendo que a gente fechou os olhos, mas você estava lá o tempo todo, olhando para nós, nos chamando. Só bastava nós ouvir a sua voz a cada dia. Só bastava nós estarmos atentos e olharmos para Ti. Trabalhe em nosso coração. Nós queremos, Senhor, ser encontrados de novo por Ti. Sempre presente, mas eu não te percebi. Fiz tudo certo e minha herança não perdi. Meu orgulho quis chamar tua atenção. Estou aqui. Estou aqui. Eu me arrependo pelo tempo que perdi e reconheço o teu amor por mim. Filho perdido em minha própria casa, sou um pecador encontrado por tua graça. Eu prossigo firmado em tua verdade, sendo quebrado, transformado, por seu amor serei moldado. Sempre presente, mas eu não te percebi. Fiz tudo certo e minha herança não pedi. Meu orgulho quis chamar tua atenção. Estou aqui. Estou aqui. Eu me arrependo pelo tempo que perdi e reconheço o teu amor por mim. Filho perdido em minha própria casa, sou um pecador encontrado por tua graça. Eu prossigo firmado em tua verdade, sendo quebrado, transformado, por seu amor serei moldado. Filho perdido em minha própria casa, sou um pecador
pecador, encontrado por tua graça. Eu prossigo, firmado em tua verdade, sendo quebrado, transformado, por seu amor serei moldado. Sendo quebrado, transformado, por seu amor serei moldado. Não me rejeitou no meu pior cenário. Tenho redenção pelo seu sangue derramado, por sua obra em mim. Serei completo em tua verdade. Eu fui salvo pelo Evangelho. Não me rejeitou no meu pior cenário. Tenho redenção pelo seu sangue derramado, por sua obra em mim. Serei completo em tua verdade. Eu fui salvo pelo Evangelho. Filho perdido em minha própria casa. Sou um pecador encontrado por tua graça. Eu prossigo, firmado em tua verdade, sendo quebrado, transformado, por seu amor serei. Filho perdido em minha própria casa. Sou um pecador encontrado por tua graça. Eu prossigo, firmado em tua verdade, sendo quebrado, transformado, por seu amor serei moldado. Sendo quebrado, transformado, por seu amor serei. Sendo quebrado, transformado, por seu amor serei moldado. Sendo quebrado, transformado, por seu amor serei moldado. Filho perdido em minha própria casa. Sou pecador encontrado por sua graça. Eu prossigo, firmado em tua verdade, sendo quebrado, transformado, por seu amor serei moldado. Filho perdido em minha própria casa. Sou pecador encontrado por tua graça. Eu prossigo, firmado em tua verdade, sendo quebrado, transformado, por seu amor serei moldado. Transformado por ti. Eu encontrei a minha redenção. Eu encontrei o meu lar de volta. Eu encontrei a minha família, a quem posso chamar de pai. Voltei pra casa
Passei pelo jardim, sentei à mesa, queimando outra vez. De volta eu encontrei, de volta estou aqui. Eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. Eu vou me esvaziar pra você, pra você. Tudo em mim ganhar. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. Eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. Eu vou me esvaziar pra você, pra você. Tudo em mim ganhar. Eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. Eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. Teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma.
está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. Cante isso com tudo que tem, que eu vou esvaziar. Pai querido, Pai amado, que assim como essa canção, Senhor Jesus, essa noite possamos se esvaziar, Senhor Jesus, de toda tristeza, de toda mágoa, de toda ira, Senhor Jesus, que possamos se esvaziar, Pai, de tudo aquilo que nos enche, Senhor Jesus, e nos tira da Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Pai, que cada pessoa que está aqui, Senhor Jesus, não somente nos cultos, mas que em suas casas, Senhor Jesus, eles levantem um altar de adoração ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que cada música, Senhor Jesus, seja uma canção verdadeira, Pai, a cada um deles, Senhor Jesus, que eles sejam exemplos, Senhor Jesus, em seus lares, Pai, em cada coisa que eles venham fazer, Pai, em nome de Jesus, amém. Pode acender a luz? Eu vou pedir para vocês sentar. Que alegria, né? Poder cantar, poder adorar o Senhor. Eu quero chamar o irmão Tiago Sacheto aqui. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vocês perceberam que a igreja ficou meio laranjada hoje, né? Galera, tudo de laranja. Eu quero primeiramente aqui dizer para vocês que nós vamos fazer uma recepção aqui como forma de honra, né? Nós fazemos parte do movimento legendário. Primeiramente eu quero honrar a vida do pastor Juliano, ele não está aqui, mas ele sempre nos dá essa oportunidade e ele abriu essa oportunidade para nós falar sobre o movimento aqui durante 5 minutos. Eu queria que vocês recebessem agora, o movimento está crescendo aqui em Vaiporã. O movimento Legendários, para quem não conhece, ele não é da igreja Zoe ou de alguma igreja. Ele é um movimento para-eclesiástico e tem transformado vidas, tem restaurado homens, tem restaurado famílias. É um movimento espiritual. Nós somos incentivados a orar, nós somos incentivados a buscar Deus, nós somos incentivados a cuidar da nossa família. Então é um movimento que ele não é de uma igreja específica, mas ele é para eclesiásticos. Ele é um movimento que ele te incentiva a ser um cristão, a ir à igreja, porém não é de uma igreja específica. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas pela vida, que eu vou chamar primeiro aqui os legendários, os veteranos. Os legendários que já são legendários há mais tempo. Eu queria que vocês aplaudissem a vida deles. Entrem aí, legendários veteranos. Nós temos aqui o nosso legendário mais veterano aqui, é o Thiago Bueno, que subiu o top foi o primeiro aqui da cidade a subir o top, né? E de um tempo para cá, nós começamos a gostar disso e começou a crescer. Quase todos esses que vocês estão vendo estavam na montanha esse final de semana. Nós chegamos ontem e vou falar para vocês que é uma experiência incrível servir.
Se você nunca serviu na igreja, se você nunca serviu na sua casa, a tua família, a minha esposa sempre pegou no meu pé que eu não sabia servir as pessoas de dentro da nossa família. E um dia o Espírito Santo incomodou eu em relação a isso. E eu comecei a servir os de casa, os em volta, e hoje eu tenho prazer em servir na igreja, em servir os legendários, porque Jesus disse assim que maior sempre é o que serve. E nesse final de semana nós tivemos uma surpresa, um presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 novos legendários. E eu queria que... Vai dar certo aí, Gabi? Queria que vocês... Esses nós vamos aplaudir de pé. Porque eles estão chegando agora. Então, se nós puder levantar e aplaudir os novos legendários. Pode vir. Vocês. Olha, meus irmãos, pode sentar de novo. Nenhum desses homens que estão aqui precisou subir a montanha para virar homem. Você não precisa subir a montanha para virar homem. Mas eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um deles, existem detalhes na vida deles que estavam ficando esquecidos que a montanha fez eles lembrar. Existem coisas na nossa vida que vão ficando no meio do caminho. Por isso que quando a gente vem aqui na igreja e uma palavra confronta a gente, é para despertar nós de coisas que nós estamos adormecidos. E eu queria chamar aqui, cadê o Guilherme e o Deion? Sobe aqui vocês dois aqui, fazendo favor. Eles vão falar bem rápido, que meu tempo é curto, nosso tempo é curto. O que mais impactou eles na montanha. Eu vou começar pelo Guilherme, subiu no ano passado, né? 309. Pode falar, você apresenta. Boa noite, igreja, tudo bem? Guilherme. Para quem não me conhece, sou casado com a mulher mais linda desse mundo, a Isabela Martins. Ali o meu filho está na barriga dela, daqui a uns dias já vai nascer. E o primeiro top que eu subi ano passado, na semana que eu ia subir o top, eu descobri que ia ser pai. E para mim foi uma mistura de emoções, eu estava ansioso para subir o top, com essa descoberta que eu ia ser pai. E lá foi um momento maravilhoso, igual o Thiago falou, isso daqui não é sobre ser o cara mais macho, ser um homem, é tudo sobre família, é tudo sobre você ser um esposo melhor, um pai melhor. Não sou pai ainda, mas lá eu aprendi muitas coisas, muitos erros que eu vou evitar com meu filho, obviamente, né? E assim, o top foi maravilhoso, mas ainda me incomodava. Eu saí do top, foi tremendo, mas Deus ainda continuava falando comigo. E eu servi agora, esse último 13, o 1465, e eu fiquei na parte da mídia. Editei vídeo, gravei vídeo, foi maravilhoso. E eu fiquei responsável por editar todos os testemunhos. Geralmente dá um valor X de testemunhos, foi 4, 5 vezes mais. Nós tivemos 67 pessoas que aceitaram Jesus, então foi maravilhoso. E teve um momento que eu editei todos os vídeos, passei a noite editando. E no final, onde tiveram toda a coordenação, olhando todos os testemunhos, no momento fechado ali, que teve container fechado, a gente ficou no momento assistindo. E o Espírito Santo foi tremendo. Ele falou com todos nós. E para quem não sabe, eu sou nascido e criado no berço evangélico. E durante esses 28 anos, eu nunca senti a presença de Deus como eu senti naquele dia. Deus falou no meu coração e por todos esses anos o diabo me calou. Me calou em testemunhar, me calou em servir, me calou em várias áreas para me servir a Deus, para mim ser um cristão melhor, um esposo melhor, uma pessoa melhor. E eu senti a presença tão grande, mas tão grande, mas tão grande que eu não sabia falar. Eu só orava, só chorava, só chorava, só chorava. E a partir de hoje o diabo não vai me calar. Eu vou servir na igreja, vou servir em qualquer lugar que for para o Espírito Santo, para Deus. E esse é o meu testemunho. Então, o Legendários não é modinha, não é nada disso. É você se tornar uma pessoa melhor.
Boa noite, meu nome é Deio, sou casado com a Ana, lindona, gatona, que está ali. Meu filho, Guilherme, aí tem a nossa filha Heloísa, que está junto a Deus, que Deus levou. Meu testemunho é sobre o movimento que começou com o chamado do Tiago Bueno, foi dia 13 de julho de 2024, ele chamou a gente para ir no Manada Day, que é o dia dos legendários com a família. Então, a Ana, a gente estava no relacionamento acabado, ela tinha ido embora para Maringá, ela tinha me falado para mim sair de casa, eu não saí, e ela tinha ido embora para lá e a gente já tinha comprado esse ingresso para ir no Manada Day, que é do movimento dos legendários, daí podia levar pessoas que não eram legendários. Então, nesse dia, teve um evento com a família toda, e à noite teve um evento com pastores, que foi as ministrações, e aquele dia eu fui muito tocado por Deus. Então, a partir daquele dia, eu vim embora, a Ana ficou lá, depois ela voltou, a gente voltou ao relacionamento, nós estamos juntos até hoje aí. Eu consegui fazer a inscrição para o top, eu subi no top, já fazia 60 dias que eu estava sem beber, que eu era alcoólatra, eu fui criado bebendo, sempre bebi e achava que não tinha esse problema. Eu me acidentei algumas vezes, não parei de beber, continuei bebendo, precisei quase perder minha família para poder parar com isso. E nesse top, Deus me tocou muito. Foi num top em setembro de 2024. E a partir que eu fiz esse top, eu nunca mais bebi. E tenho minha esposa hoje junto, tenho meu filho junto. A gente ia até a nossa nenê, mas Deus quis levar junto a ele. Sei que que vai ter coisas, vai ter melhor, a gente tem vontade de ter mais filho, vai vir, eu tenho certeza disso. E já está fazendo 1 ano e 10 meses sem bebida alcoólica. Então, glória a Deus por isso. E nesse top eu servi até no dia tem a fogueira. O Sacheto falou assim, você vai testemunhar. Aquela eu falei, nossa, eu não estou preparado. E daí, no dia seguinte, teve um testemunho do rapaz lá falando, ele falando assim, pastor, não adianta você me chamar para testemunhar que eu não vou. Daí ele falou assim, pode me chamar, o pastor estava lá e falou, pode me chamar que eu vou sim. Aquela foi Deus que mandou aquele cara falar para mim vir testemunhar. Então, eu vejo que Deus fala sobre pessoas, né? Ele dá sinais, basta você ver. Então, e depois na chegada também, os legendários, como de costume, a gente faz a oração, e a gente mostra o jeito que a gente faz as lutas, né? Nossas lutas. E ajoelhado, eu fiz uma oração com meu filho. Comecei a fazer oração com ele, fiz uma oração para a gente, fiz a oração para a família, e falei para ele, você quer orar com o pai? Ele falou, eu quero. Ele pegou e fez uma oração para mim, cara. Era o Espírito Santo que estava ali, porque foi demais, assim, não tem 100 palavras para falar o que ele falou. Foi muito lindo e agradeço pela minha família estar junto aqui hoje comigo, e a Deus, que primeiramente a Ele por ter feito isso com a gente. É isso aí. Como eu disse para vocês, é bem rápido. E eu quero provocar você, homem, né? Nós temos também algumas mulheres que faz a mala do homem, faz a inscrição do homem, leva o homem lá no dia, põe ele para dentro do ônibus e faz ele subir a montanha. Mas eu quero provocar você, homem, sendo um bom pai, um bom marido, um cristão. Não tem problema. E se você não for nada disso, também não tem problema. Você é nosso convidado. Se o teu problema... eu não posso subir porque é coisa de rico, é dinheiro. Chama a gente. Chama um desses aqui, ó. Pergunta para um desses aqui o que você precisa, vem contar para eles. Nós temos pessoas que investem no movimento, nós temos pessoas que investem no reino. Porque a nossa preocupação não é se é a igreja A ou B. A nossa preocupação é o reino de Deus. E eu gostaria que você agora estendesse a sua mão. Porque lá a gente aprende uma coisa, como que nós lutamos as nossas guerras.
E eu queria que você estendesse a tua mão para nós orar pela vida de cada um desses homens aqui. Certo, irmãos? Vamos orar então? Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus que nunca perdeu uma batalha. E se nós estamos aqui é porque hoje mais uma vez a tua misericórdia se renovou. Eu quero orar pela vida dos legendários, pela vida de cada homem que está dentro dessa igreja, porque um dia nós somos críticos do movimento, um dia nós falamos mal e nós sabemos que nós chegamos lá de um jeito e saímos de outro. E muitas famílias têm sido restauradas e nós queremos abençoar cada um desses homens que subiram pela primeira vez e cada um desses homens que serviram. E que o Senhor possa abençoar eles, a família e toda essa igreja aqui possa ser abençoada. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Igreja, muito obrigado. Nós queríamos fazer uma recepção para os meninos e falar um pouco para vocês o que é o movimento. Então, quem tiver interesse, sempre nós temos um top, né? Uma montanha, não sei como que eu posso falar, mas sempre nós temos, e quem tiver interesse, se você conhece um deles, pode falar com eles, pode falar comigo, ficar à disposição. Deus abençoe vocês. As crianças que ainda estão aqui, vou pedir para subir lá para a salinha. Metade da igreja é criança. Irmãos, esse momento de dízimo e oferta, eu quero ler com vocês o que está escrito em João 12:3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Assim como Maria, naquele momento, entregou algo de grande valor aos pés de Jesus, nós também somos chamados a ofertar. Não por obrigação, mas por amor. Ali na metade do versículo, quando fala que ela derramou o perfume aos pés de Jesus e a fragrância subiu, assim é quando entregamos com coração sincero. A nossa entrega se torna um perfume agradável ao Senhor. Então, nesse momento, quem veio preparado com a sua oferta, aqueles que não estavam com intenção, mas nesse momento sentiu de ofertar ou entregar o dízimo ao Senhor, vocês, assim que tocar essa canção, vocês podem estar vindo aqui na frente, ou a gente tem ali o QR Code com o Pix, e vocês podem estar ofertando, amém? Louvores, honras e ações de graça, soberania, majestade e força, ao Deus temível, mais que os falsos deuses, Yahweh. Louvores, honras e ações de graça, soberania, majestade e força, ao Deus temível, mais que os falsos deuses, Yahweh. Exaltamos Yahweh, exaltamos Yahweh, exaltamos Yahweh, exaltamos Yahweh. Amém. Vamos estar estendendo as mãos aqui para a gente estar orando pela oferta e o dízimo. Pai querido e Pai amado, nós glorificamos o Teu nome, Senhor Jesus. Agradecemos, Senhor, pela provisão que o Senhor nos dá, Senhor, para fazer ofertas e dízimos, Pai. Eu oro, Senhor Jesus, por aqueles, Senhor Jesus, que não conseguiram, Senhor Jesus, ofertar. Eu oro para que seu celeiro, Senhor Jesus, transborde, Pai, em nome de Jesus, e que eles possam, Senhor, entregar a oferta ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero entregar alguns avisos breves. A gente tem células semanais, então se você não participa de uma célula, você procura alguém da recepção para estar sendo encaminhado para uma célula.
Toda quarta a gente está tendo o Hitbox aqui, que é um movimento entre mulheres. Está sendo bem gostoso, então se você não está vindo, você está perdendo. E toda quinta-feira a gente tem às 7 horas oração aqui na igreja. Tem sido um tempo muito precioso, então guarde um tempinho aí na sua agenda, reserve um tempinho para estar aqui orando. Amém? Eu quero chamar o irmão Fabiano, que é quem vai estar ministrando a palavra hoje. Irmãos, eu peço que vocês estendam a mão aqui para frente, para estarmos orando pelo irmão. Pai, em nome de Jesus, colocamos, Senhor, o irmão Fabiano em suas mãos. Senhor Jesus, eu oro, Senhor, para que o Senhor enche ele, Pai, de sabedoria, Senhor, discernimento, Pai, ousadia, Pai, para que ele venha entregar tudo aquilo que o Senhor já ministrou no coração dele, Pai. Que ele não venha reter nada, Senhor Jesus, e para que cada pessoa, Senhor Jesus, que está aqui essa noite, Pai, possa receber essa palavra, Senhor, e que venham todos praticar a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão. Boa noite, paz do Senhor, igreja, amém? A Bruna esqueceu de falar, mas a gente está iniciando o nosso jejum de Pentecostes, tá? Então, começa oficialmente a partir de amanhã, serão 21 dias esse jejum, e nesse jejum você pode escolher uma das refeições que você vai abrir mão, né? Não é jejum de internet, não é jejum de doce, não. É uma refeição que você não vai comer para poder passar com a gente esse período de 21 dias de jejum. Vamos ser bem pontuais durante essas 3 semanas, tá? Então nós queremos convidar você como igreja, toda a Rede Zoe está entrando nesse jejum, nós fazemos 2 anuais, e esse é o primeiro desse ano, depois tem um jejum de Daniel, mas vem fazer parte, vai ser uma coisa muito legal, muito boa de você praticar lá na sua casa, amém? Hoje eu quero trazer uma palavra para vocês. Essa palavra ela já estava esboçada há alguns dias, e o Senhor quis que eu trouxesse ela para vocês hoje, tá? De antemão eu quero dizer para você que sempre quando eu trago uma palavra aqui, eu sou sempre o primeiro a apanhar com a palavra, né? E essa palavra ela me confrontou muito. E essa palavra com certeza ela vai te confrontar essa noite. Então que você baixe os punhos, que você fique com seu coração aberto para que o Senhor quer falar com você nessa noite. Amém? Lá em Miqueias, capítulo 7, diz assim: Ó Deus, não há outro Deus como tu, pois tu perdoas os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficaram vivos. Outra tradução diz os remanescentes. Tu não continuas irado para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Novamente terás compaixão de nós, acabará com as nossas maldades e jogará os nossos pecados no fundo do mar. Amém? Vamos orar pela palavra? Pai querido, Pai amado, Deus, nós sabemos que tem pessoas aqui extremamente mais aptas para fazer isso do que eu nessa noite, mas o Senhor assim o quis, e eu estou aqui para ser tua boca nessa noite, Pai. Não falo o que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir através da sua palavra. Amém. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre perdão. O perdão que muitas vezes você retém, o perdão que muitas vezes você libera, mas que nunca é fácil, irmão. Nunca é fácil você liberar o perdão, nunca é fácil você perdoar alguém, principalmente se esse alguém é alguém que você ama, principalmente na maioria das vezes, quando a maior a dificuldade de se perdoar,
provavelmente esse nível de amor que você tinha por essa pessoa devia ser bem maior. E nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a identidade de Deus, porque Deus, um dos seus maiores atributos, não é o Deus que pune, é o Deus que perdoa. Na verdade, todo o cristianismo, ele está embasado no perdão. E um dos principais atributos do Senhor é que Ele perdoa a nossa iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? A iniquidade, ela não é como o pecado. O pecado, ele é como você está mirando num alvo e você errar o alvo, que é Cristo, que é a palavra. O pecado, ele acontece por acidente, ele não é planejado, ele não é por várias vezes praticado. Então, pecado que você pratica várias vezes não é mais pecado, chama-se iniquidade. E a palavra de Deus diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Então, o primeiro atributo dele, quando ele nos perdoa, e ele não minimiza o nosso pecado, ele não põe panos quentes, ele não encobre nada. Mas quando a palavra diz que ele pega o meu e o seu pecado e joga dentro de um mar profundo, ele está dizendo que zerou a sua conta com ele. Olha, Fabiano, não importa o que você tenha feito daqui para trás. E essa bondade, essa misericórdia de Deus, ela é tão escandalosa, irmão. Porque, pensa comigo, ele fez isso até pelo homem mais endemoniado desse planeta. Ele fez isso por pessoas que praticaram atos horrendos contra a humanidade. Se essas pessoas, no final da sua vida, se eles tiveram um encontro real e verdadeiro com o Senhor, se eles realmente se arrependeram de tudo que fizeram, você vai encontrar essas pessoas lá no céu. Segundo, pisa as nossas iniquidades, não tem mais poder sobre a nossa vida. A autoridade no perdão de Deus, irmão. Então, se o Senhor te perdoou, esquece. Está tudo apagado. E o terceiro é que ele lança isso nas profundezas. É definitivo, é irrecuperável, sem mergulho de resgate. Esses pecados que o Senhor Jesus morreu por mim e por você, eles estão jogados no mar bem profundo. E essa noite eu quero falar um pouquinho com você sobre 3 âncoras. Âncoras que travam a sua vida, âncoras que impedem o seu crescimento, âncoras que impedem você nas mais diversas áreas da sua vida. Quando o assunto é perdão. E a primeira âncora chama-se a âncora do orgulho ferido. O orgulho ferido convence você de que perdoar é se humilhar 2 vezes. Uma quando você foi ofendido e outra quando você liberou o perdão. Então essa âncora, esse sentimento de orgulho ferido, ele impede você de liberar o perdão. Porque muitas vezes, irmão, não você, só o Fabiano. Muitas vezes eu me senti injustiçado e eu falei, não, tá louco. Essa pessoa vai ter que vir me pedir perdão. O nome disso é orgulho. Aí tem um outro sentimento, a gente chama de ranço, né? Quem que tem ranço? Não levanta a mão, irmão, não levanta. Não levanta, deixa que eu levante sozinho. O que a gente chama de ranço é falta de perdão. É falta de você liberar perdão para as pessoas. E isso é orgulho. Então, uma âncora muito forte na nossa vida que você tem que se despir, como diz a canção aqui ainda há pouco. Você tem que se esvaziar. Se esvaziar do quê? Se esvaziar dos seus direitos, irmão. Se esvaziar das suas certezas. Se esvaziar dos seus achismos, quando o assunto é perdão. Perdoar não é dizer que o que fizeram foi certo. Não é isso que Deus está dizendo. É dizer que o que fizeram com você não te define.
Não é sobre o que fizeram com você, é sobre o que você fez com o que fizeram com você. E isso não pode definir você. Não importa o grau de injustiça que cometeram com vocês, isso não pode te definir. Isso não define você. E muitas vezes, quando você espera um pedido de perdão, que na maioria das vezes nunca vai acontecer, na maioria das vezes, você leva essa mágoa por anos. Eu conheço pessoas que levam isso por décadas. E esse pedido de perdão nunca vem. E a pessoa fica amarrada, ela fica atrelada a essa pessoa por conta de uma falta de perdão. Por quê, irmão? O orgulho de não liberar. É como diz o ditado, você toma o veneno esperando que o outro morra. Isso é você não liberar perdão. E eu tenho a mais plena e absoluta certeza de que todos nós aqui, se não estiver passando por um quadro assim, já enfrentou ou vai enfrentar. Então, a primeira âncora é o orgulho ferido. Segunda âncora, a memória seletiva. Eu não consigo esquecer. Não é que eu não quero perdoar, Fabiano. Eu quero, mas eu não sai da minha cabeça. Eu não consigo esquecer o que fizeram comigo. Eu tento, mas quando eu lembro, vem todo aquele ódio, vem toda aquela mágoa no meu coração. E por isso eu não consigo liberar perdão. Eu não me sinto preparado para perdoar. Mas Deus não pediu para você esquecer o que fizeram com você. Ele pediu para você simplesmente perdoar, liberar, soltar. Memória e perdão, eles podem coexistir dentro de você. Você pode lembrar o que fizeram com você, não vai te causar dor. Em algum momento da sua vida você vai vencer isso. E vai habitar dentro de você a memória do que fizeram e o teu perdão liberado. Agora, o que não pode coexistir dentro de você é a memória e a amargura. Você se sente uma pessoa amargurada por pensar naquilo. Às vezes você está num momento legal, às vezes você está num momento top assim com a sua família, com seus amigos, e de repente você vê aquela lembrança, ou você vê aquela pessoa, ou você cruza com a pessoa na rua, ou você cruza com a pessoa aqui na igreja. Essa semana uma pessoa falou assim para mim: Fabiano, eu parei de ir na igreja porque começou a frequentar uma pessoa lá e eu tenho assim verdadeiro, ele falou assim, ranço, né? Eu tenho verdadeiro ranço daquela pessoa. E às vezes, irmãos, por causa de uma pessoa, por causa de uma ofensa, por causa de um caso isolado, você deixa de experimentar o que você está experimentando aqui nesta noite. Você decide usufruir coisas por conta de uma ofensa, por conta de uma pessoa. Deus lançou os seus pecados no mar e ainda assim lembra de você pelo nome. Ele escolheu não usar o passado contra você. Isso é perdoar. Não é quando você e a sua mulher, lá na tua casa, graças a Deus, nunca aconteceu isso, né? Mas na minha casa acontecia muito. Quando eu e a Vanessa brigava, a gente fazia uma exumação daquela defuntaiada e levantava pecado de 10 anos para trás e virava aquele rebuliço. Isso não é perdoar. Perdoar não é você esquecer, é você não jogar mais na cara, irmão. Você perdoou e pronto, vida que segue. Você vai perdoar de outras coisas, outras ofensas. Terceira âncora. Eles não merecem ser perdoados. O nome dessa âncora é tribunal interior. E deixa eu dizer uma coisa para você. Nós somos bons em julgar. Nós somos muito bons em dar de dedo na cara dos outros. Nós somos muito bons em emitir uma opinião de julgamento. Deixa eu te dizer uma coisa. E não se escandaliza, não.
Deus, Ele gosta de quem você não gosta. Deus, Ele ama quem você odeia. Isso é escandaloso, irmão. Então Deus não vai fazer assim, ó. Ó, chegou uma mensagem de Deus aqui no meu WhatsApp. Olha, rapaz. Fabiano, Senhor falando comigo no meu WhatsApp. Lembra aquele cidadão que fez mal para você alguns anos atrás? Então, ele está orando aqui e está pedindo que eu perdoe ele daquilo. E eu estou consultando você, eu libero ou não libero perdão para ele? Eu quero saber a sua opinião, Fabiano. Será que eu libero ou não libero perdão para esse cidadão que te fez tanto mal? Não vai ser assim, querido. Deus não precisa da sua aprovação para liberar perdão para ninguém quer que seja. Ele não precisa da sua aprovação para trazer aquela pessoa de volta na presença dele. Lá no texto de Miqueias diz assim: quem é semelhante a ti, ó Deus? E a resposta ela é clara e objetiva: ninguém, irmão. E quando você retém o perdão, quando você não libera o perdão, você sabe o que é que você está fazendo? Você está sentado no trono de Deus, porque Ele é o único que pode reter perdão. Ah, mas não merecia, Fabiano. Não merece meu perdão. E você, querido, merecia? E você merece ser perdoado? Você não erra. Não, você é um querubim ungido. Você é um anjo. Não sei como é que você esconde as suas asas quando você entra por aquela porta. De tão abençoado que você é. De tantos pensamentos puros que tem na sua cabeça. Porque você só pensa coisas puras. Você não sente inveja. Você não sente vontade de dar um murro na cara de um. Só eu que sinto isso. Você também não merecia. E Deus jogou todos os seus pecados no mar. Ou seja, Deus jogou no mar e não num arquivo. Sabe aqueles arquivos de filme, quando você está assistindo o filme assim, o cara abre aquela gaveta assim e vai procurando a pasta? Ah, achei aqui a pasta do Fabiano. Vamos ver a capivara dele. Solta assim, que vai lá na porta da igreja. Você não pode fazer isso com as pessoas. Você não pode ter um arquivo espiritual, um Google Drive espiritual na sua vida. Você não pode ter um caderninho de anotações. Você não pode ter uma lista de inimigos, irmãos. É totalmente discrepante desse evangelho. Cristão não tem inimigo a não ser Satanás. Ele é o único inimigo que você tem que ter. Eu tinha uma conversa arquivada no meu WhatsApp de alguém que me fez muito mal. E eu guardava aquilo, sabe? Falei, cara, eu ia apagar as conversas assim. E de vez em quando eu lembrava daquelas conversas arquivadas, eu ia lá na conversa arquivada, aquela conversa estava lá. Ó, muitos anos. E eu falava, não, eu vou deixar aqui. Não é que eu não tenha liberado perdão para ele, mas eu vou deixar aqui. E daí um dia eu orando, o Espírito Santo falou, ei... Ele falou num texto comigo, que a gente já vai ler esse texto. Aí eu falei, nossa Deus, que sério é isso aqui, né? Eu falei, você acha sério? Eu falei, acho. Eu falei, se você achasse sério isso aqui, você teria apagado aquela conversa que está lá arquivada no seu WhatsApp. E eu, por ter ficado muitos anos sem falar com essa pessoa, por conta dessa exortação do Senhor, eu mandei mensagem para essa pessoa, falei, viu, fulano, eu precisava conversar com você. E ele até assustou assim, né? Aí marquei um dia, fui lá, conversei, eu pedi perdão para essa pessoa, a gente chorou, a gente se abraçou. E eu passei tantos anos, irmãos, sem usufruir disso por conta de orgulho.
por conta de coisas que eu deveria ter feito há anos atrás. E eu pergunto para você, você está perdendo de viver coisas incríveis por conta de você não botar para fora essa mágoa aí, esse perdão seu. Mas vou falar também sobre 3 velas desse barco. E uma das velas é a consciência da sua dívida. Você tem que ter consciência, irmão. O quanto eu mesmo precisei ser perdoado. Quando você lembra do tamanho da sua dívida com Deus, fica difícil segurar a dívida pequena do outro. A vela da gratidão enche quando você se vê também diante do mar do esquecimento, não mais como juiz, mas como um réu perdoado. Isso daqui, ó, isso daqui é o mar do esquecimento. Tem bastante pecado aqui, mas muito pecado. Nesse mar do esquecimento, o Senhor jogou os pecados de toda a humanidade. E Ele passa uma mensagem com isso. Eu não me lembrarei mais. Se eu não me lembro, não fica você lembrando do que você fez. Cara, toque sua vida. Esqueça, se perdoe. Então aqui estão os pecados de toda a humanidade. E você é esse pote aqui, ó, cheio de pecado também. Você tem pecado? Não levanta a mão, irmão. Deixa que só eu levanto. Esse aqui é você. E um belo dia você tem um encontro real e verdadeiro com o Senhor. E você fala: Deus, eu não quero mais carregar esse trem dentro de mim, não, Senhor. Não quero mais carregar essas mágoas, esses pecados, esses vícios, essas mentirinhas, esse olhar cobiçoso. Não quero carregar mais isso dentro de mim, não. E o Senhor faz o que é com você, pega os seus pecados e joga lá no mar do esquecimento. E você fica limpo. Os seus pecados, eles estão aqui, esquecidos, enterrados. E você está levando ali a sua vida, tocando a sua vida, como todo mundo. E daí, irmão, acontece um negócio lá na sua família. Sei lá, uma desavença, um desagrado, uma coisa que aconteceu lá, e daí entra uma ofensa no teu coração, e fica ali, e você vai tocando a sua vida, e vai tocando, e vai tocando, e muitas vezes você não dá a devida atenção para esse pecado que acabou entrando aqui dentro do teu coração. E você vai tocando a sua vida, como se nada tivesse acontecido. E você não liberou perdão. Cara, não consigo liberar. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele está trazendo aquela pessoa na tua mente. Ele está trazendo aquela pessoa que você diz que sente ranço. E aí esse texto que o Senhor falou comigo, ele está lá em Mateus 18, vou ler bem rápido com vocês. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Em outras palavras, Pedro estava dizendo assim: ô Jesus, quantas vezes eu tenho que liberar perdão para esse cidadão aí? Poxa vida, toda hora eu tenho que perdoar ele? Nossa, 7 vezes eu tenho que perdoar? E Jesus responde para ele: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, aí Jesus emenda uma parábola. Portanto, o reino de Deus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os teus servos que lhe devia. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Você conhece alguém que tem 60 milhões de reais? Levanta a mão, quem conhece alguém assim, que é amigão mesmo assim, cara, o cara é amigão meu, tem 60 milhões de reais, ele 60 milhões de reais.
Eu não tenho assim do meu network, eu não tenho ninguém que tenha uma herança de 60 milhões de reais. Ou você conhece alguém que te emprestaria 60 milhões de reais? Se você não tem nenhum amigo, você imagina ter um amigo que te emprestasse 60 milhões de reais. Esse cara encontra esse servo e leva ele na presença do Senhor dele. Uma vez esse homem não tinha como pagar. Espera aí que eu me perdi aqui. Uma vez que esse homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. Esse homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo, eu vou te pagar tudo. O Senhor teve compaixão dele e soltou-o, perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do seu senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. O cara devia 100 reais para ele. Agarrou-lo pelos pescoços, exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo, eu vou te pagar tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que se tivesse pago toda a sua dívida. Quando os outros servos viram isso, ficaram muito tristes, foram ter com o Senhor e lhe contaram tudo que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem, cuja dívida ele havia perdoado, e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, por que você me implorou? Acaso não devia ter misericórdia do seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. E aqui é Jesus falando, irmão. Nesse trecho aqui que o Senhor falou comigo. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos. Olha que sério isso, cara. Olha que sério é isso. Porque muitas vezes a gente quer assim, a Bíblia, a palavra de Deus, só a parte boa, só o bater e bater e abrir-se vos á. Ou aquele que semeia com abundância vai colher com abundância. Mas a parte que a palavra fala, escuta aqui: se você não liberar perdão, eu não vou te perdoar. É simples assim, irmão. É você que complica. Então, quando você pensar em dar de dedo na cara dos outros, lembra o tanto que o Senhor perdoou você. Lembra que a sua dívida era impagável. E não importa se você foi bonzinho, se aqui tem um cara bonzinho, se tem um pior cara aqui de Vaiporã, todos nós pecamos, todos nós fomos destituídos da presença dele. E todos nós, sem exceção, a sua dívida continua sendo impagável. Mas Jesus pagou por você. Ele fez o que ninguém jamais faria. Então a primeira coisa que você tem que ter é a consciência da sua dívida. Tem um ditado, irmão, que diz assim: só exerce misericórdia quem um dia precisou muito dela. E quando eu vejo pessoas dando de dedo na cara dos outros, eu falo: cara, esse cara nunca precisou ser perdoado. Esse cara nunca passou por uma humilhação de pedir perdão. Esse cara, ele nunca passou pela humilhação de ter que baixar a cabeça por vergonha de algum pecado. Por isso que ele tem. Irmão, e deixa eu te dizer uma coisa. Pensa num Deus que faz o cabra se prostrar quando faz isso. Nariz empinado.
A compreensão da sua liberdade é a segunda vela. Soltar o outro é se libertar. Perdoar não é um presente que você dá ao outro, é uma prisão da qual você sai. Essa âncora afunda o próprio barco. Quem carrega a amargura não está punindo o outro, está se envenenando lentamente. Deus não te chamou para ser guardião da dor do outro. Ele te chamou para ser livre. Livre. Terceira vela. A revelação do caráter de Deus. Deus tem prazer na misericórdia. Deus não apenas suporta perdoar, não é algo assim que Deus fala, nossa, vou ter que perdoar o Fabiano, não. Ele tem prazer em te perdoar, irmão. É do coração dele perdoar você. Quando você perdoa, você não está sendo fraco. Você está sendo filho. Você age como alguém que conhece o seu pai. Não como aquele filho da canção que a gente cantou aqui, o filho que ficou. O filho que ficou estava dentro da igreja. O filho que ficou estava na presença do pai. Mas ele não compreendia o que era perdão. Ele chega para o pai e fala assim, não, você está de brincadeira comigo. Não, você só pode estar de brincadeira comigo que você vai matar o boi, que eu fiquei todos esses anos aí tratando do bicho, para dar para aquele amigo, para aquele seu filho, sem vergonha, que foi lá fora, torrou toda a herança dele, e eu fiquei aqui trabalhando que nem um cavalo, você não me deu nem um cabrito para mim comer com os meus amigos. E o pai dele fala, filho, você sempre esteve aqui comigo, o seu irmão estava morto e reviveu. Então a religiosidade muitas vezes faz isso comigo, com você, irmão. Ao invés da gente se alegrar, olha lá, ó, o cara ferveu que suco lá, tá voltando para a igreja, irmão, glória a Deus. Se alegre com isso. Perdoe, tenha um coração perdoador. E eu te pergunto nessa noite, qual que é a âncora que está aí no teu coração? Será que não tem algo aí dentro que precisa ser arrancado pelo Senhor? Será que não tem um perdão aí que você chama de ranço? Você está carregando isso aí por muito tempo, irmão. Isso está impedindo o seu barco de navegar. Um barco que está ancorado, pode bater o vento que for nas suas velas, que ele não vai navegar. Qual é o nome da pessoa que você ainda não liberou perdão? Você vai sair daqui hoje do mesmo jeito que você entrou? Porque se tem algo que o Senhor fez comigo com essa palavra, realmente foi me confrontar. E eu descobri que não era ranço. Era falta de perdão, irmão. Eu descobri que muitas vezes eu quis colocar nos ombros de pessoas o que eu levei décadas para poder conseguir carregar. Eu levei décadas para aprender coisas que eu queria que as pessoas aprendessem em meses de vida, em meses de caminhada com o Senhor. Gostaria de convidar você para ficar de pé, amém? Queria convidar o Ministério de Louvor. Presta atenção no que eu vou te falar. Já tem muita gente aí fora dando de dedo na cara dos outros, irmão. Já tem muita gente aí fora apontando o que precisa ser mudado. Já tem gente aí fora, muita gente, torcendo contra. Não sejamos nós esses, principalmente dos que estão perto, principalmente, irmão. Não sejamos nós esses, que o Senhor, Ele realmente, Ele revista a sua identidade de filho.
Porque só perdoa quem entendeu que tem um pai perdoador. Só perdoa quem entende que ele foi perdoado de muitas coisas. Você só consegue liberar perdão quando você entende: eu merecia o inferno. Só para de ficar olhando o pecado dos outros quem se lembra do tanto de pecado que Deus jogou lá no mar do esquecimento. E deixa eu te dar um recado aqui, ó. Para de ficar tentando pescar pecado dos outros nesse mar que vai fisgar os seus. Para de ficar tentando fisgar pecado dos outros nesse mar, porque vai fisgar os seus. Poxa vida! Fecha os seus olhos. Eu quero que você tenha um momento aí com o Senhor. Pois eu disse para você aqui o que Jesus disse há mais de 2000 anos atrás: que se você não perdoar, que se você não liberar perdão, Ele também não vai te perdoar. E isso é muito sério. Eu quero pedir que o Espírito Santo traga ao seu coração, que Ele traga à sua mente o que precisa ser curado. Aquela pessoa que você precisa liberar perdão, aquela pessoa que o seu orgulho privou você de viver com ela, aquela pessoa que te humilhou, que te machucou, que te traiu. Essas pessoas não definem você. Hoje você tem a oportunidade de fazer algo totalmente diferente do que o seu coração quer fazer em relação ao que fizeram com você. Libera perdão, solte isso, liberte-se dessas amarras, porque isso está travando a sua vida, isso está atrapalhando a sua vida com a sua família, a sua vida espiritual. Feche seus olhos, eu quero orar por você, amém? Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, Pai, e nós te pedimos, Deus, Pai, nos ajude, Senhor, a liberar perdão. Tira do nosso coração, Deus, a vontade de vingança. Tira do nosso coração aquilo que nós chamamos de ranço, e é falta de perdão, é falta de um olhar de misericórdia. Senhor, nos faça olhar para as pessoas como Teu Filho olha, com um olhar de perdão, com um olhar de acreditar na pessoa. Deus, em nome de Jesus, que a minha esposa veja em mim o Teu Filho, a começar pelo perdão. Que o perdão seja fácil, que ele seja, Pai, imediato, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nessa noite sejam quebradas essas correntes, essas amarras, Pai, que prendem a vida dos Teus filhos, Pai. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Sempre presente, mas eu não te percebi. Tudo certo, minha herança não perdi. Meu orgulho quis chamar tua atenção. Estou aqui. Estou aqui. Eu me arrependo pelo tempo que perdi e reconheço o Teu amor por mim. Filho perdido em minha própria casa, sou um pecador encontrado por Tua graça. Eu prossigo firmado em Tua verdade, sendo quebrado, transformado por Seu amor, serei moldado. Filho perdido em minha própria casa, sou um pecador encontrado por Tua graça.
eu prossigo, firmado em tua verdade, sendo quebrado, transformado, em teu amor serei moldado. Amém, querido. Que você saia aqui dessa noite entendendo que você foi colocado aqui nessa terra para passar sim por desavenças, desgostos, por ofensas, mas você foi chamado para demonstrar o amor de Deus, e não existe maior demonstração desse reino que é liberar perdão. Não existe, irmão. Você quer desmontar a pessoa por inteira, perdoe ela. Você quer desmontar a pessoa por inteiro, responda com perdão. Não pague mal com mal, pague mal com bem. Perdoe, amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Queria orar com vocês. Estenda aí as suas mãos para receber um presentão do Senhor, amém? Pai querido, Pai amado, Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse culto. Obrigado pela Tua presença que esteve aqui. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor cuide das nossas famílias, que o Senhor prospere o trabalho das nossas mãos, que os nossos casamentos, as nossas vidas sejam a expressão do perdão de Deus. Senhor, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço aí no seu irmão. Cantai louvores ao Senhor, exultai ao Deus da salvação. Ele, não nós, que nos formou. Se prostrem toda a tribo e nação ao Supremo Deus. Louvores, honras e ações de graça, soberania, majestade e força ao Deus temível, mais que os falsos deuses, Yahweh. Cantai louvores ao Senhor, exultai ao Deus da salvação. Ele, não nós, que nos formou. Se prostrem toda a tribo e nação ao Supremo Deus, ao Supremo Deus. Louvores, honras e ações de graça, soberania, majestade e força ao Deus temível, mais que os falsos deuses, Yahweh. Louvores, honras e ações de graça, soberania, majestade e força ao Deus temível, mais que os falsos deuses, Yahweh. Louvores, honras e ações de graça, soberania, majestade e força ao Deus temível, mais que os falsos deuses, Yahweh. Louvores, honras e ações de graça, soberania, majestade e força ao Deus temível,
ações de graça, soberania, majestade e força, ao Deus temível, mais que os falsos deuses. Louvores, honras e ações de graça, soberania, majestade e força, ao Deus temível, mais que os falsos deuses. Exaltamos Yahweh, exaltamos